noite, sejam muito bem-vindos. Eu peço desculpa por este atraso, mas estávamos à espera do arquiteto João Paulo Martins, o coordenador científico da exposição Sombras do Império e também o organizador, coordenador do catálogo que hoje estamos aqui a assinalar o lançamento. O João Paulo teve um imprevisto, ficou completamente, ainda estivemos a aguardar, ficou completamente preso no trânsito, por isso nós vamos prosseguir para não tornar, enfim, para não haver mais demora. E no final, se for oportuno, depois o João Paulo dará certamente umas palavras. Agradeço especialmente a presença também dos meus diretores e diretoras dos arquivos e museus que colaboraram também connosco nesta exposição e foram muitos e foi um trabalho muito importante, incidências muito importantes para montar toda esta exposição e finalmente também toda essa documentação muito rica que conseguimos que fizesse parte desse catálogo. Quero agradecer especialmente a presença da doutora Bárbara Bolhosa, diretora da editora Tinta da China, que facilmente acedeu, não é? Entusiasmou-se muito rapidamente com este projeto e quis levar para a frente o nosso catálogo. Quero agradecer também a presença do professor Delfim Sardo. O professor Delfim Sardo é administrador do CCB, na área da programação, e foi também outro elo fundamental neste entusiasmo e neste apoio a este projeto. Relativamente à editora Tinta da China, portanto não é a primeira vez que trabalhamos, uma equipa formidável, e tivemos uma longa, ainda há pouco estávamos a falar nisso, tivemos uma longa reunião, muito entusiasmada, com muitas perguntas, de facto eu sou muito suspeita, mas gosto muito deste projeto, acho que este projeto nos revelou uma história incrível, de uns anos mais ou menos mudos ou quase mudos. Conhecíamos alguns projetos, mas realmente a documentação que acompanhou, os documentos que tivemos acesso graças a esta visão pluridisciplinar, trouxeram-nos uma história riquíssima para um tempo que é tão recente e finalmente pouco conhecido. Muito obrigada. Relativamente ao CCB, pareceu-nos desde a primeira hora um parceiro natural, inquestionável, por estarmos também no mesmo território, pela programação, pelos temas que trabalham, que também têm pontos de contacto com o nosso. Por outro lado, enfim, trabalham também todas as questões da arquitetura e estão também, curiosamente, neste mesmo terreno, se calhar no tal chão comum, que vocês falam, não é? Muito bem encontrado e que tem múltiplos sentidos. E nesse chão comum estão ali mesmo a olhar para o olho do furacão deste projeto, não é? Que é a Praça do Império, à volta da qual todos os projetos começaram, os projetos urbanísticos desta zona de Belém, nessa altura, na década de 50 e 60, ganharam toda a força que nós depois podemos acompanhar pelas várias leituras e propostas dos vários autores do catálogo. A partir daí tudo se organiza, enfim, levantam-se inúmeras polémicas, enfim, para apresentar essa questão mais profundamente. Temos então o professor Delfim Sardo para fazer essa apresentação mais detalhada. Não quero esquecer de agradecer ao João Paulo, agradecerei a seguir por todo o trabalho, enfim, foi um trabalho muito aturado desde montar a exposição, toda a investigação. Quero agradecer também a todos os investigadores, à Joana Brites, que eu não consigo agora ali ver, obrigada, à Natasha Revés, à Sofia Diniz pela investigação, deu-nos uma capacidade enorme de nos adentrarmos no tempo e de conseguir percorrer todos esses arquivos num tempo ainda de pandemia e de muitas dificuldades, ainda restos de pandemia, digamos assim, com todas as dificuldades. Ao Pedro Rico de Nobre e ao Sebastião Carmo Pereira também pelos seus textos aqui neste catálogo que hoje lançamos. Quero agradecer muito também à equipa interna, à equipa externa muito alargada,
que trabalha connosco e que nos entusiasma e nos estimula também nos projetos que levamos a cabo. Agradecer muito também aos arquivos, às bibliotecas, museus, aos colecionadores que nos cederam peças e pronto, esse trabalho é da maior importância para podermos mostrar, investigar e transmitir e partilhar todo esse conhecimento. E finalmente agradecer os apoios do CCB, à edição do catálogo, do 620 e Universidade de Coimbra e também da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Queria só fechar muito rapidamente, porque o tempo já vai avançado, mas só dizer-vos que no próximo domingo é a última visita à exposição. Têm sido visitas muito concorridas e muito interessantes e muito conversadas. A exposição foi alargada para fechar a 12 de fevereiro, porque entretanto o João Paulo, que não para, eu acharia que ele no final deste processo, que terminou o enorme trabalho também com a equipa da Tinta da China e com o designer da Tinta da China, o Pedro Serpa, durou até 30 do 12. A 30 do 12 é que nós fechámos, eu digo nós, mas o grande trabalho foi do Pedro e do João Paulo, que é muito criterioso e vão poder ver, temos imensos planos, alçados, projetos e, enfim, organizar tudo isso no livro não foi fácil, foi um enorme trabalho, mas pelos vistos João Paulo ainda não estava cansado, ainda propôs, pena, devíamos ter feito um debate com os arquivos. Vamos lá, está montado, está feito. No dia 9 de fevereiro temos então esse debate com os arquivos, debate, eu chamei-lhe debate, é no fundo uma conversa para perceber. As histórias curiosas também acontecem na investigação, que é sempre um trabalho muito profissional, mas onde ocorrem depois também muitos acasos de pessoas que dão sugestões, vê lá se este documento interessa, eu lembro-me que vi isto em tal parte, e isso também tem o seu lado muito curioso e muito interessante em todo este trabalho de investigação. E então, o João Paulo também é bom a dar nomes, chamou-lhe Quando os Arquivos Falam. Portanto, a 9 de fevereiro temos aqui essa conversa às 18h30. E por último, porque também as pessoas que trabalham connosco, e neste caso a nossa designer, têm sempre ideias muito frescas, e isso para nós é muito bom, porque importar ideias de fora faz-nos sempre muito bem e leva-nos para outras aventuras. Então, relativamente a esta exposição, ainda temos uma outra aventura, vamos fazer uns podcasts, em que, enfim, todas as conversas, aquela introdução que houve entre arquitetos, engenheiros, entre ministro do ultramar, ministro das obras públicas, os vários parceiros, os boletins, os ex do Belém, tudo aquilo vai ganhar voz através das vozes de 4 atores, e vai ser feito um podcast que depois estará disponível através do Spotify e que estamos a lançar rapidamente. Eu estive, claro, no estúdio a ouvir aquelas gravações, e foi um entusiasmo porque assisti à conversa muito renhida entre o Raul Lino, que tem um vozeirão que irão ver, entre o Raul Lino a contestar os planos do Cristino da Silva, que foi uma graça, que o Raul Lino diz, isso é de arrepio, e o outro lá reage. E a certa altura, uma das pessoas que estava a intervir nesse processo dizia, dá uma ordem para o Cristino. Sonhador, sonhador. Era para ele se empolgar e apresentar melhor o projeto. Portanto, isto depois vai sair nesses tais episódios, serão 10 episódios, e pronto, e será também um gosto disponibilizar isto para o nosso público. Passava então a palavra à doutora Bárbara Vilhosa, vai-nos dar umas palavras mais leves, sim. Peço aos dois que se sentem, por favor, ficam mais cómodos. Sim. Obrigada. Obrigada, Margarida. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos, em nome da Tinta da China, e queria congratular muito por estas últimas... Este é o segundo livro que nós fazemos com o Padrão dos Descobrimentos. O primeiro foi o Visões do Império, agora estamos nas Sombras do Império. Qual será o terceiro, Margarida? Mas é muito bom que o Padrão dos Descobrimentos esteja a fazer este tipo de trabalho. E
principalmente que se lembre, que se tenha lembrado de fazer este catálogo como um livro para ir para as livrarias, que é normalmente perde-se muito. Este catálogo não está feito como um catálogo somente e, portanto, qualquer pessoa que leia este livro vai ficar com a história, com esta história, sem ser uma coisa muito técnica ou amassadora. Portanto, eu congratulo muito e agradeço muito à Margarida Couto de Carvalho ter-se lembrado de nós para nos apresentar este projeto. Eu estudei História e, portanto, quando eles me vieram apresentar, o João Paulo Martins e a Margarida me vieram apresentar foram lá ao nosso escritório e tivemos 2 horas. Eu fazia imensas perguntas, eu não fazia ideia nenhuma, tinha estudado História, eu não fazia ideia nenhuma disto e fiquei fascinada. Até porque a primeira vez que me deparei com esta ideia da história alternativa ou das possíveis foi no nosso primeiro livro, no livro do Rui Tavares, o pequeno livro do Grande Terremoto. Mostra um capítulo que é dedicado só aos projetos de vários arquitetos para a reconstrução da Lisboa-Pombalina. E já nessa altura eu achei interessantíssimo olhar para as plantas e para aquilo que eles estavam... e depois esta solução e como é que teria sido outra. Eu acho esta história fascinante, acho que é um livro de referência, que vai ficar de referência para a arquitetura e para a história da cidade. E como tal, congratulo muito que a Tinta da China tenha este livro no catálogo e tudo fará para que ele seja muito vendido e lido nas livrarias em Portugal. Agradeço, claro, agora vou passar a palavra ao professor Delfim Sardo, que de facto percebe deste assunto. Obrigada. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer. Está aqui o Paulo. Dá com licença? Então, boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer à doutora Margarida Couto Carvalho e ao Dr. Cristo pela forma, pela primeira reunião e o convite que endereçaram ao Centro Cultural de Belém para, de alguma maneira, colaborarmos na publicação deste catálogo. A apresentação, partilho completamente a experiência que teve a Bárbara Briosa, com o fascínio que foi encontrar toda a documentação que eu desconhecia completamente e, de uma forma muito sintética, a breve história que foi feita das vicissitudes dos planos para a área de Belém, e foi, quer da minha parte, quer do Dr. Elísio Somaviel, com quem estávamos os dois na reunião, ficámos completamente fascinados. E, portanto, foi imediata a nossa adesão ao projeto e, portanto, agradeço em nome pessoal e do Centro Cultural de Belém este envolvimento. A exposição Sombras do Império tem na publicação deste livro, que é homónimo em relação à exposição, a sua concretização no sentido da fixação de um amplo material resultante de uma enorme investigação que foi realizada. O prazo de 30 anos que aqui é tratado, um prazo que vai desde 42 a 72, cobre um arco temporal que levou da celebração do Império até ao seu colapso iminente. Portanto, é um arco fundamental na história portuguesa recente. O João Paulo Martins, no texto introdutório do catálogo, sintetiza isto de uma maneira muito interessante. Diz: as discussões que aqui acompanhamos centram-se em aspectos múltiplos da realidade. Envolvem os conteúdos funcionais nas suas dimensões pragmáticas e ideológicas, as noções de colónia, colonialismo, colonização, ultramar e império, a relação entre a chamada metrópole e esses mesmos territórios. Mas também focam a relação entre uma certa arquitetura do passado, investida de significados considerados especialmente relevantes para a comunidade, e o presente, o país, o regime e a arquitetura contemporânea. Em causa estava o modo como eram reconhecidos os valores deste património arquitetónico, como se entendia que eles deveriam ser mantidos e acentuados, como fazer conviver esse passado venerando e o presente que se pretendia afirmar, como adequar a linguagem das formas, a escala, o volume, a caracterização, o decoro, a abertura ou o encerramento, para definir uma arquitetura conveniente para o lugar, o momento e a função. Os ensaios que compõem este livro
são diversos, têm abordagens diversas e assentam em fontes primárias, o que é fundamental, assentam em fontes primárias, mas também realizam excelentes esforços interpretativos que vão desde a reflexão histórica à história crítica da arquitetura e da arquitetura paisagística, passando pelo pensamento sobre as questões ideológicas do Estado Novo que se plasmam em todos os debates que são realizados à volta das possibilidades e das transformações desta área de Belém. A história da zona de Belém é, portanto, aqui escalpelizada, sendo fundamental compreender que a aldeia de Belém, arrasada a partir do final do século XIX, em favor de um plano de afastamento em relação à linha da costa, a partir da criação da linha férrea, veio a ser totalmente marcante em todo o desenvolvimento futuro de Belém. A partir do momento em que a linha férrea foi construída, a relação, todo o aterro que foi feito e a relação entre o rio e a antiga zona ribeirinha veio a ser completamente transformada, abrindo um espaço, e esse espaço transformou-se num problema permanente que foi tentando ser resolvido de várias formas ao longo do século XX, sobretudo a partir do projeto da Exposição do Mundo Português de 1940. Seria então a partir de 1938 que se desenvolvem os tópicos da criação de um imaginário do regime, materializado depois na exposição, nomeadamente na exposição de 1940, e na ligação simbólica que é estabelecida entre o eixo viário até à Costa do Sol, com passagem do Estado Nacional. Portanto, há aqui um eixo muito importante, que é o eixo da relação entre o Mosteiro de Jerónimos, a Torre de Belém, e a forma como esta memória do Império seria depois também materializada numa série de propostas para a exposição de 1940, fazendo ainda um eixo de circulação que iria até ao Estádio Nacional, como outro exemplo importantíssimo de celebração do regime. A exposição do Mundo Português foi um momento decisivo que permitiria a demolição de cerca de metade do núcleo de Belém, numa visão ao mesmo tempo modernista e higienista, como escreve Pedro Brito Nobre no catálogo, num maravilhoso texto sobre as questões urbanísticas desta zona de Belém. Mas teve também um papel determinante no futuro da zona, no espaço, na tentativa permanentemente ventilada, seja com passagens subterrâneas, seja com passagens superiores, seja com a ideia de enterrar a linha de comboio, no esforço de vencer essa barreira que constitui, e ainda hoje, eu trabalho, como a Margarida, eu também trabalho aqui no CCB e todos temos a experiência da barreira que constitui a linha de caminho de ferro, que é o que separa o CCB de Padrões. E a linha do caminho de ferro constitui uma preocupação primeira no trabalho de Cotinelli Telmo, que foi o arquiteto-chefe do CETAM, da exposição de 1940, como também da chamada CAPOTI, a Comissão Administrativa do Plano de Obras da Praça do Império, que começou a funcionar no rescaldo da exposição a partir do grande temporal de 1941, que arrasou a maior parte das construções existentes que remanesciam da exposição de 1940, e na sequência eram construções que tinham uma vocação temporária, portanto foram arrasadas pelo temporal, e a partir de 1941 constitui-se esta comissão para repensar toda a zona de Belém, que funcionou entre 1941 e 1945. Nunca implementado, o projeto de Cotinelli Telmo veio a cair no esquecimento após o seu falecimento, em 1948, já desaparecido também Duarte Pacheco, que tinha morrido 5 anos antes, e Pedro Nobre, na sua abordagem ao projeto do Cristino da Silva, que se seguiu, diz o seguinte: no início da década de 50, o que se pretende dirigir em Belém será todo um programa relacionado com o mundo ultramarino, e já não colonial, a instalar em diversos edifícios públicos monumentais na zona marginal de Belém e da Junqueira, que finalmente dignificariam aquela mítica paisagem, ao mesmo tempo que validariam a vocação ultramarina do regime. O programa para a zona é, portanto, um programa que é efetivamente
dedicado ao ultramar, numa concretização da vocação autodefinida pelo regime. Construção de um palácio do ultramar, de um museu do ultramar, de uma escola superior do ultramar, do Instituto de Medicina Tropical e, posteriormente, ainda é ratificado este núcleo de instituições que fazem parte do plano, por despacho é ratificado, incluindo o Instituto Superior de Estudos Ultramarinos, um museu etnológico e a redefinição do que viria a ser a reconstituição do pavilhão dos descobrimentos. Fica, então, anulado o projeto de construção de um Museu de Arte Contemporânea, cujo anteprojeto de 1943, que eu achei isto absolutamente extraordinário, porque a Margarida e o João Paulo, quando foram apresentar o projeto, mostraram-nos esse projeto de 1943 do Museu de Arte Contemporânea, que ficaria situado exatamente em frente ao sítio onde agora está o Centro Cultural de Belém, do outro lado. É um exemplo mais extraordinário do timing português. Não é? 80 anos depois, demorou 80 anos. Vai acontecer, mas demorou 80 anos. É um projeto, um projeto de Cristina Silva, e que foi depois abandonado posteriormente. O plano realizado por Cristina da Silva e Jacques Carlu, arquiteto francês que já tinha conhecido, Cristina da Silva conhecia de longa data, foi um projeto para a zona, que incluía o tal Museu do Ultramar, acabou por ser completamente derrotado por um parecer demolidor de Raul Lima, que acabou por dar lugar a um ano plano em 1956, dos mesmos autores, já fortemente corrigido. Portanto, durante a década de 50, há sucessivos planos para a zona que são sistematicamente alterados e corrigidos, numa sucessão de possibilidades, até de possibilidades estilístico-arquitetónicas para os edifícios, que constituem uma espécie de lição sobre o pragmatismo da mudança, digamos, de capacidade de desenho do próprio Cristina da Silva. Do plano definitivo, enfim, nada sobra, nada foi feito, exceto a ideia de extensão do Museu de Marinha e a reconstrução do pavilhão dos descobrimentos, do padrão de descobrimentos em 1960. É muito interessante verificar como a preocupação de celebração do colonialismo, da vocação ultramarina ou das descobertas, que estão presentes no Estado Novo, vai atravessar toda esta reestruturação com semânticas que vão mudando. Não é? Primeiro, passar do colonial para o ultramarino e depois para as descobertas e então, mais tarde, até para uma ideia etnográfica ou etnológica virada para uma ideia de Museu do Homem, como veremos, vão atravessar todos estes projetos de reestruturação e é preciso não esquecermos que o próprio Centro Cultural de Belém, quando é construído e quando inaugura em 1993, inaugura após uma intensa discussão de que há ecos na imprensa da época sobre qual seria o destino deste equipamento, depois de albergar a presidência portuguesa das comunidades, qual seria o destino, e um dos destinos que era mais ventilado era o de ser realizado aqui, finalmente, o Museu das Descobertas, curiosamente, no mesmo sítio onde houve o projeto para o Museu Ultramarino e o projeto para o Palácio do Ultramar, para o Museu Ultramarino, etc. E a primeira fundação, agora Fundação Centro Cultural de Belém, a primeira fundação chamava-se Fundação das Descobertas. Nós já nos esquecemos disto, mas era, de facto, a Fundação das Descobertas num imaginário que prolonga completamente as discussões que se vinham a traçar desde 1932. Joana Brites, no ensaio do catálogo, faz a história de todo este processo de musealização do Império, desde o século XIX, de uma forma particularmente interessante. E é também Joana Brites que faz a história do projeto do Museu Colonial, a partir de 1928,
posteriormente rebatizado Palácio das Colónias, posteriormente rebatizado Palácio do Ultramar, materializando o imaginário que viria a presidir a todos os projetos para Belém. Este esforço está patente nos investimentos que foram realizados na década de 50 e de 60, e citando a Joana Brites, que diz o seguinte: o maior volume de construções em Belém dedicados ao Império ocorreu nas décadas de 50 e 60, precisamente numa altura em que se intensificaram os processos de descolonização no plano internacional, aumentou o escrutínio internacional sobre o Império Português, cresceram as críticas, tanto no plano nacional como no estrangeiro, à continuidade da solução imperial e tiveram início as guerras coloniais de libertação em 1961. Longe de configurar um paradoxo, esta circunstância deve interpretar-se como parte do esforço de legitimação e resistência do colonialismo português num contexto cada vez que lhe era cada vez mais adverso. E, de facto, estas mudanças semânticas na denominação e os tópicos que vão sendo colocados nas sucessivas versões do Museu Colonial, ou do Palácio do Ultramar, ou no Museu do Ultramar, ou depois na ideia do Museu do Homem, uma visão embebida de um espírito claramente francófono, esse arco semântico, ele revela uma contradição entre a necessidade e a vontade de prolongar a celebração colonial do regime, tentando encontrar um léxico variado que permita, de alguma maneira, incorporar progressivamente uma determinada ideia de luso-tropical que se instaura como sendo a possibilidade de contrariar o enorme escrutínio internacional que começava a ser feito de maneira muito vincada a Portugal pela situação colonial, dado que Portugal tinha começado a fazer parte das organizações internacionais de nações a partir de 1955. O Palácio do Ultramar seria uma espécie de campo de batalha ideológico do regime, num esforço de ação ideológica, portanto, a contraciclo da história. E é esse desajuste que faria, portanto, triunfar algo de que nós continuamos a sofrer hoje, que é essa tónica no lusotropicalismo, e que frequentemente aparece combinada com uma determinada ideia que curiosamente continua a ser cultivada em inúmeros setores, de que o colonialismo português seria um colonialismo diferente de todos os outros, porque respeitaria todas as diversidades e seria absolutamente inclusivo, o que nós, hoje em dia, sabemos que não corresponde, de facto, à realidade, e trata-se de um discurso, portanto, de legitimação que é tornado completamente transparente por este livro, pela documentação que tem e pela memória que traz à superfície. Como salienta João Paulo Martins, a monumentalização da zona de Belém, uma espécie de hipermonumentalização da zona de Belém. Há projetos que têm uma escala absolutamente esmagadora, não é? Uma ideia de enorme glorificação da potência pátria. Ela possuiu nos sucessivos projetos esta ideia de Palácio do Museu do Ultramar como o seu corolário. E é particularmente significativa a ligação que João Paulo Martins efetua entre os planos da década de 50 e o projeto da OCA, de Oscar Niemeyer, edificado no Parque de Ibirapuera, em São Paulo, e que foi realizado em 1954. O que é interessante é o permanente reequacionamento do Palácio do Ultramar numa sucessão de projetos de Cristino da Silva e Carvalho, até ao abandono, pura e simples, em 1966, de qualquer projeto para a sua realização. Em 1962 surgiria então a ideia do Museu do Homem Português na terminologia de Jorge Dias, que é a ideia do Museu do Homem Português, tomando como portugueses todos aqueles que viviam nas colónias e, portanto, realizando essa abrangência.
O livro finaliza com 2 ensaios de Sebastião Carmo sobre o eixo Torre-Belém e Ermida de São Jerónimo, muito interessante no pensamento sobre a relação paisagística e as transformações que trouxeram também uma nova geração de arquitetos paisagistas, nomeadamente Gonçalo Ribeiro Teles, com a modulação da encosta onde fica a Ermida de São Jerónimo, e um texto de Natasha Ravês sobre o próprio padrão dos descobrimentos. E a ideia do monumento ao infante, sendo o corolário da celebração de todo o processo das descobertas, está claramente expressa numa citação que é feita do jornal O Século, de 1933, e que eu acho que vale a pena ouvir. É assim que, em 1933, o Século sugere a construção de um monumento ao infante. A forma de uma torre altíssima, sobre o qual se levantasse uma figura simbólica, sustentando na mão direita um potente foco luminoso, aceso de dia e de noite. Qualquer coisa parecida com o Monumento da Liberdade à entrada de Nova Iorque, mais grandioso ainda. Um bloco formidável de cimento armado, que podia perfeitamente ter a ornamental, na base a estátua do infante e, por que não, as efígies, os bustos ou outras estátuas de outros grandes navegadores. Era esta, portanto, a ideia da homenagem ao infante, que durante a década de 30 foi tentando encontrar várias soluções e que viria sempre com um primeiro propósito, que era construir um monumento ao infante em Sagres. Há sucessivos concursos que vão sendo realizados, vão sendo abandonados, a contestação, as tricas, as intrigas entre os vencedores e os perdedores dos concursos dariam certamente uma telenovela, e acaba por radicar depois nesta ideia que foi reconstruir o padrão dos descobrimentos a partir do projeto de Leopoldo Almeida, que tinha sido construído como um monumento temporário, estável, e que, paradoxalmente, a histórica destas ironias, com a tal tempestade de 1941, a própria figura do Marquês caiu ao Tejo. E, portanto, foi necessário do infante, exatamente, a cabeça do infante caiu ao Tejo, e foi necessário, portanto, destruir o monumento e voltar a reconstruí-lo numa saga que é contada com um detalhe enorme pelo ensaio de Natasha Ravês. Estes fracassos e estes projetos nunca implementados são eles, toda uma história de sucessivos fracassos, de impossibilidade de concretização, que este livro traz. E o que é extraordinário é percebermos como a história da impossibilidade ou da incapacidade de encontrar um projeto para a zona de Belém, ela é tão significativa como o estudo dos projetos que foram efetivamente realizados. Porque nos traz não só uma história biológica do regime, traz-nos uma história da arquitetura, traz-nos uma história dos conflitos e das mudanças ideológicas que se passam durante todo esse período de tempo, e, portanto, este livro é completamente precioso. Eu não podia fazer propaganda mais convicta deste volume. Há uma história com que eu gostava de terminar, para não vos maçar mais. Há uma história com que eu queria terminar, que é uma história que eu gosto imenso, que é contada pelo fotógrafo norte-americano Man Ray, que em 1940, depois da invasão de Paris, fugiu para Portugal, atravessou a França, atravessou a Espanha e chegou a Lisboa. E quando chegou a Lisboa, encontrou num hotel, estavam à espera de quarto, de arranjar quarto num hotel, e encontrou o Salvador Dalí, que também tinha chegado a Lisboa nesse dia ou no dia anterior, e estavam a tentar encontrar um quarto para ficar. Lá encontraram o hotel. O Man Ray conta esta história na sua autobiografia, conta que comeram maravilhosamente em Lisboa. Para quem vinha a atravessar a Espanha, que estava completamente devastada pela Guerra Civil, chegar a Lisboa era uma espécie de oásis de possibilidade de consumo, nomeadamente alimentar. E ele diz que no dia anterior a ir-se embora, vieram para a zona de Belém ver aquilo que ele chama uma grande feira com toda a gente vestida com trajes regionais. É assim que ele conta. E diz o Man Ray
que num dos stands encontrou uma rapariga que estava a atender no stand, vestida de noiva. Percebemos imediatamente que era uma noiva minhota, não é? Vestida de noiva. E diz ele que é a mulher mais bela que ele viu em toda a sua vida. Ficou absolutamente encantado. O que não é pouco para alguém que foi casado com a Lee Miller e viveu com a Kiki de Montparnasse, figuras conhecidas pela sua extraordinária beleza. Ele diz que é a mulher mais bela que encontrou em toda a sua vida e tirou-lhe uma fotografia. No dia seguinte, embarca no paquete que o levaria para Nova Iorque e à entrada do barco roubam a máquina fotográfica onde ainda estava o rolo com a fotografia. E ele acaba o capítulo dizendo: daria de bom grado a máquina fotográfica se me tivessem dado o rolo por causa da fotografia da noiva portuguesa que ele tinha tirado e que perdeu para sempre. E esta é a história portuguesa. É a história portuguesa. Tem todos os componentes, não é? Tem o fracasso, tem o desaparecimento, tem a nostalgia, tem a memória. E é neste arco que se constrói realmente uma determinada ideia de uma ficção, de um imaginário da Portugalidade que o Man Ray conta de uma forma completamente pessoal e que este livro conta de uma forma absolutamente fundamentada, sólida e historicamente precisa. Portanto, só me resta agradecer por ter podido colaborar modestamente neste livro. Muito obrigado. O autor. Tenho aqui umas notas também, não sei se... Não, mas quero sobretudo... Não, se calhar conseguem ouvir-me. Sim, o microfone. Está ligado? Sim. Eu realmente não sou conhecido... Não é preciso. Eu sou feio. Eu não sou conhecido propriamente pela minha pontualidade, é sabido, mas enfim, hoje abusei lamentavelmente e peço desculpa a todos e agradeço muito que tenham esperado efetivamente para ouvir. Enfim, o prato forte não era eu, também a minha parte já estava feita e hoje aqui eu venho só para, de facto, deixar uns agradecimentos da ordem. Não é? Antes de mais à EGEAC e à doutora Margarida Cole como diretora, à equipa da EGEAC, naturalmente, à equipa dos, não só autores dos textos, como vem escrito no livro, mas são, de facto, investigadores, parceiros desta investigação e de todo o processo, que foram fundamentais para aquilo que aparece na exposição e para aquilo que nós conseguimos encontrar e para, naturalmente, a realização do livro. Enfim, para toda a equipa técnica, nomeadamente a equipa da Tinta da China, que deu apoio à concretização, à realização do livro. Agradecimento aos parceiros institucionais, oficiais, que desde a primeira hora também estiveram connosco e que nos apoiaram. Agradecimento também aos jovens alunos da Faculdade de Arquitetura que participaram igualmente neste processo. Sempre com grande visura, isto é bom salientar, sempre com grande visura de reconhecimento do seu trabalho com honorários pagos, não é? Não fizemos trabalho infantil, mas foi, efetivamente, uma prestação de serviços digna. E, enfim, gostava de sublinhar aqui que toda esta equipa trabalhou com um grande espírito de colaboração efetiva, de cumplicidade, como eu dizia em tempos também, sem atritos, sem fricções, sem... com entrega e sem intriga, o que nem sempre é fácil nos tempos que estão correndo, e que o resultado que temos é justamente fruto disso mesmo, fui reunindo gente que eu já conhecia de outras andanças, outros que são parceiros recentes, e é sempre um prazer conhecê-lo. Finalmente, apetece-me sublinhar também um outro aspecto, que é esta colaboração que conseguimos concretizar entre parceiros oficiais e privados para chegarmos àquilo que eu acho que é prestar serviço público. É aquilo que nós aqui fazemos e que procuramos
juntar as academias, e portanto temos aqui a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, mas também a Universidade de Coimbra, e parceiros vindos de outras escolas, trabalhando para ter um produto que é apresentado ao público em geral e que nós queremos que saia da academia, e para isso é fundamental termos um editor que agora fará chegar este livro às livrarias e aos leitores. Portanto, agora o livro terá a sua vida, e eu espero sinceramente que nele encontrem algumas das qualidades que eu também encontro, modestamente, algumas das lacunas e dos problemas que eu também encontro, e outros que não me passam pela cabeça, qualidades e defeitos. E pronto, ficamos à espera. Certamente a Margarida já apresentou os próximos passos deste nosso programa, não é? Mas não é mau sublinhar então, temos uma visita guiada no próximo domingo, temos um lançamento em breve às 11 da manhã, domingo próximo. Teremos um debate, mesa redonda ainda a propósito dos nossos arquivos parceiros neste processo, que juntará... Perdão? Quando os arquivos falam, chamar-se-á essa mesa redonda. Sim, e nessa altura os arquivos vão falar também em forma de podcast. Vamos apresentá-lo nessa altura também. E a exposição será prolongada um pouco também, não é? Para acomodar isso. E, portanto, ainda há uns tempos para divulgarem a exposição e convidarem mais gente a vir ver-nos. Nessa altura já podem comprar o livro aqui também. E, enfim, a área de Belém, a zona de Belém, tem muitas histórias para contar ainda. Não esgotámos de todo aquilo que há para se dizer e para se investigar. E, provavelmente, em breve, podemos encontrar-nos, por exemplo, para comemorar os 30 anos do Centro Cultural de Belém, numa cerimónia semelhante a esta, quem sabe. E, portanto, ficamos atentos a notícias e a projetos futuros. Muito obrigado. Muito obrigada pela excelente apresentação, gostei imenso, foi muito justa em relação ao grande cuidado e trabalho e investigação que os diferentes autores revelam. Bárbara, também muito obrigada João Paulo, agora sim, por todo o trabalho, não sei como é que chegou ao fim, porque realmente foi demasiado, mas tem sempre esta simpatia e calma e paciência, e muitos parabéns aos autores também, dos outros, enfim, dos vários artigos que compõem o catálogo. Foi aquilo que o João Paulo diz, foi uma delícia trabalhar, foi apaixonante, e esta exposição continua a ser apaixonante e a devolver-nos imensas perguntas, apesar de tudo aquilo que ela responde e que muito bem salientou. Por fim, para poderem conviver mais um bocado, temos lá fora umas coisinhas boas, um pequeno beberete. Temos também o João Paulo, que se calhar estará disponível para alguns autógrafos, eventualmente. Mas muito obrigada pela vossa presença. E pronto, e lá fora tomam alguma coisa agradável e podemos conversar mais um bocado. Muito obrigada.